Olá, turma! Como estamos? Eu creio que vocês estão bem. Eu estou bem. Então, hoje nós vamos estudar sobre os imigrantes europeus. Mas, inicialmente, vamos dar continuidade à construção do nosso hábito. Qual é esse hábito? Nos colocar no lugar silencioso, com o nosso material à mão e que possa escrever, sublinhar e fazer as anotações se necessário for. E assim você vai fundamentar a videoaula com a sua leitura que você está fazendo nesse momento, que vai iniciar nesse momento. Então, meus queridos, vamos começar a nossa aula? Então, imigrantes europeus. Nós vamos conhecer quais foram os fatores que potencializaram esses europeus a saírem das suas terras de origem e a buscar melhor condições de vida. Quais foram esses fatores? Transformações econômicas e sociais nos países europeus, produção agrícola alterada, processo de cercamento e crescimento da produção industrial. Esses são alguns fatores que os europeus, que os migrantes europeus tiveram, que os fizeram sair da sua terra de origem para buscar melhor condições de vida. Mas vamos entender como aconteceu essas transformações econômicas e sociais. Vamos ler. Nesses países, a produção agrícola foi profundamente alterada. De que forma? Com a introdução de um maquinário, de máquinas e equipamento que faziam com que essa produção fosse maior e melhor. Daí ela dizer que foi alterada. Então vamos lá. Terras comunais que antes eram livremente utilizadas pelos camponeses tornaram-se particulares sobre o processo de cercamento. Ou seja, as terras que eram comuns aos camponeses, terras essas que eles podiam produzir para a sua sobrevivência, ela passou a ter um dono e esse dono cercou a sua propriedade para que produzisse para ele próprio. E esse processo se chamou processo de cercamento. Continuando. Além disso, grandes proprietários rurais introduziram novas técnicas de produção. Daí, viu, gente? Novas técnicas, equipamentos e máquinas. Daí foi causando a dispensa de muitos trabalhadores. Dessa maneira, houve uma forte imigração de camponeses para os centros urbanos em busca de novos empregos e de condições mínimas de sobrevivência. E aí, nos centros urbanos, o que havia naquele momento era um crescimento da produção industrial, porém, essa produção industrial ela não abarcava a todos. E naquele momento houve uma necessidade de ir além. Aqueles que foram absorvidos por essa produção industrial, eles ficaram nos centros urbanos do seu próprio país. Porém, aqueles que não foram, saíram em busca de uma condição melhor de vida, de uma maneira, pelo menos, de sobreviver. E isso fez com que esse imigrante chegasse até o Brasil. Vamos lá. Porém, mesmo com o crescimento da produção industrial e do número de indústrias instaladas na Europa, durante esse período, não havia emprego para todas as pessoas na cidade. Foi aquilo que eu falei. Mesmo com o crescimento da produção industrial, ela não abarcava todos que tinham saído do campo e vieram para os grandes centros. Ou seja, não tinha emprego para todo mundo, fazendo com que aqueles que não fossem absorvidos por aquela área, eles tinham que buscar condições mínimas de sobrevivência. Então, continuando, a migração para o Brasil. Quando foi que isso aconteceu mais efetivamente? E quais foram os fatores que fizeram com que esses europeus viessem para o Brasil? Ou seja, o crescimento do fluxo migratório ele foi mais intenso em 1870. E esse fluxo migratório, ele possibilitou uma estratégia política, por assim dizer. Houve um processo de embranquecimento da população. Como assim? É lembrar que nossa população, que a população brasileira, ela se constituiu a partir de um processo chamado miscigenação, ou seja, mistura de povos. E entender que antes, nas fazendas de café ou nos engenhos de açúcar, a mão de obra que se utilizava era a mão de obra africana escravizada.
E aí, quando esse sistema findou-se, o que aconteceu? O governo precisava fazer políticas para fazer com que pessoas viessem trabalhar no lugar dos escravos. E como foi que ele fez isso? Através da propaganda. Ele estimulou o crescimento do país e fez com que os imigrantes se sentissem atraídos para vir para o Brasil e aqui, com certeza, desculpa, eles iriam ter melhor condições de vida, ou pelo menos um mínimo para sobreviver. E graças a essa propaganda e a todos esses fatores, ele passou também a financiar a vinda desse imigrante para o Brasil. Fazendo uso dos meios de propaganda, os cafeicultores, olha só, passaram a promover a vinda de trabalhadores europeus para atuar nas fazendas de café no Brasil. Inicialmente, os cafeicultores financiavam a vinda desses trabalhadores, pagando seus custos de viagem e a hospedagem. Mas no final do século XIX, o governo brasileiro assumiu as despesas desse tipo de imigração. Ou seja, todo o contexto histórico e econômico do Brasil estava passando por uma mudança. Naquele momento, a mão de obra escrava africana não era mais possível e o Brasil estava, vamos por assim dizer, em crescimento. O fluxo migratório foi mais intenso em 1870, isso contribuiu para o embranquecimento da população e a propaganda foi utilizada para chamar a atenção desses imigrantes europeus e de tal forma que os cafeicultores, eles passaram a financiar a vinda desse imigrante e, posteriormente, o governo assume todos os custos da vinda desse imigrante. Continuando, a hospedaria de imigrantes. Ou seja, os imigrantes europeus chegam ao Brasil através do Porto de Santos e em São Paulo tem uma grande hospedaria onde vai hospedar essas famílias. Lembrando, famílias inteiras vinham para o país. Não era só o homem, mas famílias inteiras, pai, mãe e filhos. E as hospedarias eram um local de abrigo e abrigavam todas essas pessoas. E a partir dali é que elas eram direcionadas para as grandes fazendas de café e lá estabelecido o seu contrato de trabalho. É importante, eles vinham para o Brasil, eram recebidos no Porto de Santos e eram conduzidos às hospedarias. Esse local abrigava várias e várias famílias em condições mínimas possíveis. Das hospedarias, eles eram levados às fazendas de café e lá estabelecidos seus contratos de trabalho. Então, vamos lá. Continuando. O trabalho dos imigrantes. Como era esse trabalho? Eles trabalhavam nas grandes fazendas de café, sobre um sistema de colonato. Mas que sistema é esse? Diferente do trabalho da mão de obra escrava africana. Eles trabalhavam sobre um sistema de colonato. Eles não recebiam, por exemplo, um salário mensal, eles recebiam um salário anual. Famílias inteiras trabalhavam naquelas fazendas e eles trabalhavam e tinham acesso a lotes de terra. Nesses lotes de terra, eles poderiam produzir para a sua sobrevivência. E se aquele lote de terra produzisse para a sua sobrevivência, que desse a ele também condição, por exemplo, de vender o seu excedente, era possível também que isso acontecesse. Ok, meus queridos? Então, vamos compreender. Os trabalhos dos imigrantes aconteciam nas fazendas de café, sobre um sistema conhecido como colonato. Famílias inteiras trabalhavam. Deixa eu só ressaltar aqui. Famílias inteiras, pai, mãe e filho. Naquele momento, não havia leis trabalhistas que coibisse o trabalho das crianças. É importante, naquele momento, a produção de café era o auge na economia brasileira e necessitava de mão de obra, pois naquele momento também não era mais possível utilizar mão de obra escrava africana. Então, nós vimos como o trabalho dos imigrantes era efetivado, sobre qual sistema, e vimos também que as famílias, todas
todos os membros da família trabalhavam, desde as crianças, pai, mãe, filho, todos. E eles tinham acesso às terras, a lotes de terra que eles podiam produzir. Essa produção era para a sua sobrevivência, mas se por acaso eles pudessem vender o seu excedente, também era possível que eles fizessem isso. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de história. Eu espero que vocês tenham compreendido e que vocês possam fazer ótimos estudos e que possam também fazer as atividades que estão sendo propostas no roteiro. Essa semana também teremos o nosso roteiro de conteúdo para nossa avaliação. Então, tenhamos uma ótima tarde e até a próxima. Beijo, meus queridos!